temos um período e que é bastante distinto da década de 90. Ou seja, eu acho que houve um ponto de inflexão muito importante, não só no plano internacional, mas também na América Latina e no Brasil, em particular. Houve mudanças muito significativas, se nós contrastarmos a década de 90 com esse novo milênio que começa. E em que sentido isso? Em primeiro lugar, porque eu acho que houve uma ruptura do consenso que teve a primazia nos anos 90, que foi o consenso de Washington e o receituário de políticas públicas com base no consenso de Washington. Os governos da América Latina e em outras partes do mundo, mas no caso da América Latina foi basicamente entre meados dos anos 80 e até o fim da década de 90. No Brasil foi basicamente do governo Collor até os 2 governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso foi o auge das reformas liberais no Brasil. E aí, o que aconteceu foi que a visão do Estado passou a ser uma visão permeada de um veso liberal muito forte, ou seja, o recuo do Estado, o enxugamento do Estado, em alguns casos ia-se ao extremo de dizer, bom, agora é a vez do mercado e o Estado só constitui um obstáculo, estamos na hora de privatizar tudo, estamos na hora de deixar o livre jogo do mercado e a inserção no cenário globalizado transformem o país numa grande nação. Acontece que esta promessa não foi cumprida e efetivamente em diferentes países da América Latina, no limiar do novo milênio, nós observamos eleições que levaram ao governo coalizões políticas bastante distintas daquelas que tomaram poder nos anos 90. Coalizões políticas que nós podemos chamar de centro-esquerda, digamos assim, que varia muito, é uma composição muito heterogênea, mas em todas elas, por mais heterogêneas que sejam, se nós compararmos, por exemplo, o caso da Bolívia, da Venezuela, o Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, nós vamos verificar que existem diferenças significativas entre essas coalizões. Mas existe um denominador comum, que é esse denominador comum para o qual eu procuro chamar a atenção nesse texto e que eu acho que é pertinente uma reflexão sobre isso. Qual é esse denominador comum? A ideia de que estamos num momento de transição para uma nova estratégia de desenvolvimento. As promessas não cumpridas pelo ideário neoliberal são colocadas de novo na agenda pública. Ou seja, como conciliar a estabilidade econômica, a estabilização econômica com o controle da inflação e o ajuste fiscal com a retomada do desenvolvimento e com a busca de uma maior equidade, a busca de justiça social. Como conciliar esses objetivos e essas metas? Como recolocar isso entre as prioridades da agenda pública? Eu creio que esse é um denominador comum e que explica a ascensão de todos esses governos, embora muitos chamem alguns desses governos de populistas e vejam na ascensão desses governos o temor da volta do velho populismo. Mas a história não se repete. Não creio que com esse rótulo populismo possamos designar o que significam esses governos. Certamente eles têm objetivos distintos. Alguns, por exemplo, na busca de se contrapor à década de 90, as reformas liberalizantes vão para o extremo oposto, propondo renacionalização, esse tipo de coisa.
outros vão num caminho mais moderado, procurando conciliar, né, a retomada do desenvolvimento, mas mantendo algumas conquistas do período anterior. O Brasil, por exemplo, eu acho que nós podemos situar nesse meio termo, na busca de conciliação de um desenvolvimentismo com um certo equilíbrio macroeconômico, né? E, enfim, o Chile vai por um caminho de mais ênfase nas exportações, etc. Quer dizer, há variações, mas esse denominador comum é importante. Essa tentativa de encontrar um caminho mais autônomo, um caminho mais independente, a busca de uma inserção internacional em novas bases, a busca de saídas, por exemplo, para o fortalecimento do regionalismo, do Mercosul, alianças de países em desenvolvimento que buscam ocupar um espaço mais destacado, ter maior poder de barganha no contexto internacional. Esse é um denominador comum. E outro denominador comum é a revalorização do papel do Estado. Se o papel do Estado, na década de 90, foi depreciado e foi, em alguns casos extremos, até menosprezado, agora nós estamos assistindo não a um retorno, um regresso do antigo Estado intervencionista nos moldes do modelo desenvolvimentista herdado da era Vargas, porque não se volta ao passado. E eu acho que as rupturas realizadas não permitem e nem tem por que realizarmos esse retorno ao passado. Mas a revalorização do papel do Estado, porque é necessário que haja capacidades estatais, que haja eficiência do Estado, que haja reforço dessa capacidade de coordenação do Estado para que efetivamente se possa definir uma nova estratégia de desenvolvimento e conduzir o país para uma nova etapa, que é mais ou menos o que une, eu creio, a América Latina no momento atual. Muito obrigada, era mais ou menos isso que eu queria falar. Não quero cansá-los com uma coisa